Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Terça-feira, 30 de agosto, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça constata: a maioria das famílias não está preparada para receber os jovens infratores de volta. O Ministério da Saúde revela: no Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem de problemas renais. 95 mil fazem tratamento, mas apenas 10% se tratam em casa. E ainda, no Rio de Janeiro, o terceiro Festival Internacional de Humor toma parte das galerias do Museu Nacional de Belas Artes. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Não adianta cuidar do jovem infrator só nos centros de internação. O problema é a volta dele para casa, já que, sem assistência, não tem garantida a reintegração. Essa é a avaliação do Conselho Nacional de Justiça, que visitou vários estados do país para avaliar a situação do cumprimento de medidas socioeducativas por jovens infratores. Em todo o país, 18 mil jovens estão em centros de internação. Neste, em Brasília, Luciano cumpre pena por roubo há 1 ano e meio. Enquanto espera para sair, já faz planos para o futuro. Vou correr atrás do meu sonho, que é ser jogador profissional novamente. Chegar, conquistar tudo, poder dar uma vida melhor para minha família, para o meu filho, que eles é tudo na minha vida. Só que nem sempre é fácil mudar de vida. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça mostrou que a maioria das famílias não está preparada para receber o jovem de volta e o Estado não oferece oportunidades de educação para reintegrar os ex-internos à sociedade. A família não recebe o apoio e o adolescente, quando sai, não tem necessariamente o apoio da família e também não recebe o apoio do Estado, o que faz com que ele, por falta de opção, numa boa parte das vezes, acabe retornando a uma conduta infracional, porque é o que lhe resta fazer. Mas a Secretaria de Direitos Humanos defende que apenas nos casos mais graves, os jovens recebam acompanhamento do Estado. Caso contrário, o tempo de internação é suficiente. A maioria dos estados buscam, e entendemos isso corretamente, que o próprio exercício da medida de internação tem que dar conta de ele entrar e sair, preparado para esse retorno ao convívio social. Não é o que pensa Washington. Um dos filhos está internado, o outro foi solto há 1 mês e, como não conseguiu emprego, foi trabalhar com o pai, consertando computadores. Eu sempre via nele esse interesse, então eu apoiei, abri os braços como pai, que é minha obrigação. E ele está aí trabalhando até hoje, graças a Deus. Ele está trabalhando com o pai, porque graças a Deus o pai tem o trabalho, que ele faz em casa, aí ele trabalha com o pai, porque se não fosse isso, eu acho que ele já tinha voltado já a cometer infrações, na rua. Quantas vezes a gente não recebe balas no lugar do troco, Cláudio? Isso muitas vezes acontece pela falta de moedas no mercado. Em Palmas, Tocantins, esse problema parece que está perto do fim. As moedas vão poder ser encontradas com mais facilidade a partir de agora. Esta agência do Banco do Brasil na capital vai oferecer troco para qualquer pessoa, mas o valor é limitado, R$100, o que dá cerca de 400 moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. Para trocar cédulas por moedas, é preciso apresentar RG e CPF. Também é necessário agendar com pelo menos 1 dia de antecedência. E a operação só é feita 1 vez por semana. A Câmara de Dirigentes Lojistas da capital está divulgando a novidade e acredita que o consumidor vai sair ganhando com a mudança. Antes, o banco às vezes já fazia isso, mas de forma mais através de seus correntistas. Hoje o que é? Já é uma norma do Banco Central que exige que o banco tenha a obrigação de atender essa solicitação. 8 de cada 10 brasileiros que sofrem de insuficiência renal fazem tratamento pelo SUS. São 80 mil pessoas. Um estudo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, mostra que o número de atendimentos poderia aumentar se mais pacientes fizessem o tratamento em casa. Márcia sofre de insuficiência renal. Há 4 anos faz diálise para filtrar o sangue em casa com a ajuda desta máquina. O que me levou a decidir pela diálise peritoneal foi a questão de não estar tendo que colocar aquelas agulhas,
Aquilo que eu tenho medo até hoje até de tirar sangue. Dona Conceição também tem problema nos rins, mas prefere fazer a hemodiálise no hospital. Porque aqui a gente tem muita amizade, os médicos, a enfermeira brinca com a gente. No Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem de problemas renais, segundo o Ministério da Saúde. 95 mil fazem tratamento, mas apenas 10% se tratam em casa. Na hemodiálise, o paciente é tratado no hospital. São 3 vezes por semana por pelo menos 4 horas. Um médico faz o controle da quantidade de sangue filtrado. Já na diálise peritoneal, em casa, o paciente é treinado e fica responsável pelos procedimentos. É preciso cuidado com a higiene para evitar infecções. E o sangue tem de ser filtrado por pelo menos 8 horas por dia. Durante um ano, a Unifesp comparou os tratamentos de 500 pacientes que sofrem de insuficiência renal crônica em fase avançada. Metade deles foi tratada com hemodiálise. A outra parte utilizou a diálise domiciliar. A pesquisa revelou que os gastos do tratamento feito em casa são 5% menores do que os do convencional. O SUS gasta mais de R$ 54 mil por ano com quem faz hemodiálise. O paciente que se trata em casa custa quase R$ 3 mil a menos. Para o autor da pesquisa, com a diferença, o governo economizaria quase 70 milhões de reais em 5 anos. Dinheiro que poderia ser usado para tratar outras pessoas. Até 1.500 pacientes ano a mais se houvesse uma duplicação dessa porcentagem de pacientes que fazem diálise peritoneal. Tempero, ácido, apimentado, sal. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Tempero, ácido, apimentado, sal. Trabalhos de cartunistas e chargistas prometem deixar o Rio de Janeiro mais alegre até o dia 25 de setembro. É o 3º Festival Internacional de Humor que toma parte das galerias do Museu Nacional de Belas Artes. Há 3 séculos, o desenho de humor tem imortalizado personagens e fatos do Brasil. Bueiros explodindo e epidemias de dengue já entraram nos cartoons de Jaguar. O fracasso da seleção brasileira não escapa do humor do jovem Montanaro. A acirrada disputa presidencial entre Lula e Collor, em 89, rendeu duelos inesquecíveis. Você ri e ao mesmo tempo reflete sobre a sua história. Fernando Henrique, sentado num queijo, virou o pensador. A política sempre foi a principal fonte de inspiração dos ilustradores. Mas no século XX, Borjalo tratou de temas ecológicos. Ilan exagerou nas curvas da mulher brasileira. Com humor, assuntos sérios ou polêmicos inspiram boas risadas. É uma parada que todo mundo consegue entender, que são coisas muito próximas da realidade, assim. Os primeiros artistas brasileiros a se aventurarem pelos cartoons preferiam o anonimato. Não queriam ligar os nomes ao desenho de humor, que no século XIX ainda era considerado uma arte de pouca importância. Foi assim com Araújo Porto Alegre, primeiro a publicar uma charge no Brasil. Isso foi em 1847, quando se usava apenas lápis e papel. Ilustradores do século XXI contam com recursos de computador para debochar de personagens. Tanto as charges antigas quanto as atuais, né, as recentes, elas são assim muito parecidas no teor delas, né? Você pega um desenho, a cuidade de um desenho de um Milor Fernandes, de um Jaguar, de um J. Carlos, todos esses desenhistas, sem exceção, que estão presentes nessa mostra, estão no maior patamar que você pode encontrar das artes gráficas. E o Jornal Visual vai ficando por aqui, Claudinho. Isso, Davi. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.